soldados do quartel de onde as armas foram roubadas, em prisão ali como medida militar, e pedido à justiça militar de prisão. Vamos lá. O Comando Militar do Sudeste pediu à Justiça a decretação da prisão preventiva dos militares acusados de participação no furto de 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra, em Barueri, na Grande São Paulo. A Justiça Militar pode decidir se decreta ou não as prisões diante da gravidade do caso. O número de acusados não foi divulgado, mas o Comando do Sudeste suspeitava do envolvimento de 7 militares e de 2 civis. Além disso, 17 membros do quartel foram punidos disciplinarmente, a maioria oficiais, na apuração administrativa aberta pelo comando por falha de conduta ou erro de procedimentos nos processos de fiscalização e controle. As sanções aplicadas foram de 1 a 20 dias de prisão. As punições administrativas podiam ir de uma simples advertência até a prisão por 30 dias. Todos estão cumprindo a punição no Arsenal de Guerra, em Barueri. Outros 5 integrantes do Exército podem receber sanções. A Justiça Militar de São Paulo já decretou as quebras dos sigilos telefônico, telemático e bancário de 7 suspeitos. O Comando Militar do Sudeste acredita que os dados dos sigilos vão permitir identificar os criminosos e acusá-los formalmente. Olha aqui. E aí, quem está acompanhando pela live e pela TV está vendo as armas que foram recuperadas em São Paulo, no Rio 8, em São Paulo 9, com a colaboração dos partidos do crime. Colaboração em que sentido, Reinaldo? Sim, o Comando Vermelho decidiu entregar as armas. Melhor não comprar essa briga com o Exército. Sim, o PCC em São Paulo. Não, melhor não, toma aí, a gente não quer. Mas ainda tem, acho, 4, né? Que estão sumidas. Isso. Lembrando que, acho que entre as sumidas tem .50 que derruba a aeronave. Elas estavam inservíveis, como se diz, porque tinha lá uma fita magnética que estava faltando, que é fundamental, mas nada que o tráfico de armas não consiga para botá-las, para torná-las operacionais. Não podemos ignorar que, fundamental, serei sintético aqui, não podemos ignorar que o crime organizado conseguiu entrar no quartel. Pelo menos para cooptar pessoas ali. Conseguiu. Né? E 2, os mecanismos de controle são efetivamente falhos para coisa tão perigosa. Então, quando a gente pensa no Exército, nas Forças Armadas, com as suas escolas de formação, com o seu rigor, quando a gente pensa quando a gente lembra que essas pessoas têm pensamento estratégico, nós vamos saber o que aconteceu aí. Há falhas grotescas de procedimento. Né? E aí, como lição geral, não estou dizendo que foi a causa, mas como norte, né? Porque muitas vezes, o Valeu Bene, há um hiato entre o problema e aquele que é o ponto desejável a se chegar, certo? Sim. Quer dizer, o ponto desejável a se chegar é uma coisa que está lá mais adiante. E aqui você tem um problema, por as mais variadas razões. Mas, Larissa, se a gente chegar lá naquele ponto, esse problema está resolvido automaticamente. Qual é o ponto? As Forças Armadas têm de ser absolutamente profissionais e servir ao Estado. No dia em que elas estiverem preocupadas apenas com isso, Larissa, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não é? No dia em que houver o chamado controle objetivo das Forças Armadas, como pregou um pensador conservador, Samuel Huntington, né? O Soldado e o Estado. Então, Forças Armadas servem ao Estado e são controladas pelo Estado
e acabou, e não há mais a menor chance de haver qualquer outra interferência. E essas forças têm de estar longe da política. Não pode ter candidato entrando e saindo, não pode servir a cargos políticos. Ah, Reinaldo, que isso tem a ver com o sumiço das armas? Eu disse que às vezes há um hiato entre a natureza do problema e aquela que é a solução mesmo. A solução mesmo é essa. Militar serve ao Estado brasileiro. E a Constituição. E ponto. E agora, como vai ser no Rio? Convocada para determinadas coisas, sim, sob o controle objetivo do Estado brasileiro, da Constituição e da democracia. Eu garanto que resolve.